ficou 30 dias fazendo uma experiência na própria vida dele, aonde ele foi comer no café da manhã, no almoço e na janta na rede McDonald's, isso nos Estados Unidos. Essa história é baseada em fatos reais. Depois que ele comeu durante 30 dias, ele só variava o cardápio, cada hora era um lanche que ele comia, e na conclusão dos 30 dias, ele passou a ter triglicérides, diabetes, colesterol, teve pressão alta, sendo que ele nunca teve esse quadro antes. E, para piorar, ele teve perdas irreversíveis no fígado dele. Perdas irreversíveis. O fígado dele nunca mais vai ser como antes. Ele simplesmente destruiu com a vida dele. Vamos orar? Querido Santo e poderoso Deus, neste momento eu peço que o Senhor se manifeste através da Tua palavra, que essa palavra possa vir de forma poderosa na vida dos irmãos, onde nós muitas vezes entendemos somente nossa vida e na igreja com busca espiritual. Mas também de vida natural nós temos que entender, porque uma interfere diretamente na outra. E que o Senhor interfira, Pai, no nosso entendimento, para que nós possamos fazer segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é alma saudável. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra no livro de Daniel, capítulo 1, eu quero cumprimentar os irmãos todos, agradecer novamente a generosidade de me permitir estar aqui com vocês. Eu fiquei um período fora aí, quase que do Dia das Mães até ontem, praticamente, antes de ontem. Eu estava no interior de São Paulo cuidando de minha mamãe, que teve um problema também de saúde por conta de alimentação. Meu pai também teve um problema de saúde por conta de alimentação. E estão aí, se recuperando. Mas, enfim, a gente pode evitar muitas coisas quando nós entendemos uma passagem que está em Oséias 4:6. Alguém lembra? Meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente pensa que esse perecer somente é no sentido espiritual, mas nós somos uma máquina. Nós somos, segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós somos o templo do Espírito Santo, onde ele habita em nós e nós não somos donos do nosso próprio corpo. Então a mesma alusão eu posso fazer, por exemplo, do irmão Santana me convidar para morar na casa dele. Ele vai embora para outro país e fala: Douglas, cuida da minha casa aí. E lá na casa dele, que eu passo a tomar posse para mim, eu começo a mexer na instalação, deturpar algumas coisas na parede dele, começo a destruir muitas coisas naquele templo dele ali, naquela casa que ele me emprestou, e quando ele volta a casa está toda destruída. Por que Satanás quer tanto que nós nos alimentemos mal o tempo todo? Porque nós somos cumpridores do 11º mandamento também, não é? O que está lá em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu vou, eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar bem. Se eu estou hospitalizado, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela teve diabetes, ela tem diabetes. Apareceu, os irmãos aqui sabem, até oraram, quero agradecer inclusive por isso. Apareceu uma feridinha de uns 2 milímetros, mais ou menos, na perna dela. Em 20 dias, alastrou, ficou com uns 20 centímetros. Multiplicou em muito. E, sistematicamente, os médicos todos estavam dizendo assim... A gente foi para São José dos Campos, ela ficou internada, e os médicos todos na área de vascular, ou seja, médicos que conhecem muito bem essa estrutura, todos falaram: prepara para uma amputação. Prepara para uma amputação. Prepara para uma amputação. Isso eu ouvi no sábado, ela foi internada na sexta-feira, eu ouvi no sábado, eu ouvi no domingo, na segunda-feira eu ouvi novamente, eu falei: peraí, eu sirvo quem, né? Botei meu joelho no chão. Sexta, sábado, domingo, eu não dormi nem um segundo. Para vocês terem noção, como era hospital público, eu fui dormir no banheiro do hospital. Eu coloquei ali um momento que estava quieto o banheiro, a mulher tinha acabado de lavar o banheiro, imagina a quantidade de bactérias que tinha ali, mas eu deitei no banheiro do hospital, que já estava mais de 75 horas acordado.
Deitei no chão do hospital. A hora que eu deitei, ficaram 2 caras conversando na porta do banheiro. Falei, não é possível, não é pra dormir, não. Aí eu acordei, aí minha irmã me rendeu, eu fui para casa de um amigo meu. Mas naquele período todo, eu ouvi muito. E eu coloquei meu joelho no chão e conversei com Deus. Nisso que eu conversei com Deus, senti muito forte no meu coração. Fique em paz. Na terça-feira, ouvimos novamente. Prepara para uma amputação. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ela faria um exame do joelho para baixo. E qual era o argumento do médico? Que do joelho para baixo não tinha circulação sanguínea. Se fizesse uma raspagem para tirar aquele ferimento, não ia cicatrizar. Se fizesse algum outro procedimento, por exemplo, fizesse uma cirurgia, tinha que aplicar uma coisa chamada contraste. E esse contraste ilumina as veias por dentro da perna para saber qual veia está funcionando. Só que ela tem problema nos rins também. Então o contraste paralisaria o rim dela imediatamente. E, consequentemente, depois disso, ela não tinha o que fazer. Tinha que amputar a perna. Aí a médica me disse, precisaria achar pelo menos uma veia na espessura de um fio de cabelo na perna dela funcionando para evitar a amputação. No sábado fizeram ultrassom, acharam uma artéria na espessura de uma caneta Bic na perna dela, irrigando sangue, e ela começou a ter uma cicatrização muito rápida, assustadoramente rápida, que eu falei assim, novamente, Jesus matou um Golias. Então, quando nós temos o entendimento de que, poxa, a gente tem um Deus que é mais real do que nós acreditamos numa frase que está na Bíblia, que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Se Ele está em todos os lugares, Ele está aqui. Então nós estamos como se fôssemos peixes mergulhados no mar. Então Deus está aqui. E era nem para nós sermos soberbos, muitas vezes soberbos conosco mesmo, tratando mal, inclusive, a imagem e semelhança dele e o templo que é dele, que somos nós. Aí vamos lá. Aqui muitos têm filhos, eu tenho uma filha, por exemplo, e já cometi esse erro também, grave. Eu falei aqui, citei o McDonald's, que é uma rede de lanchonetes criminosa, inclusive. Se nós formos falar do templo do Espírito Santo, é uma heresia comer no McDonald's. Mas muitas vezes a gente chega para a criança e fala assim, hoje nós vamos para o McDonald's! A criança, uhul! Né? Em outras palavras, a gente está falando assim para a criança, hoje nós vamos comer lixo! Aí a criança aprende falando, uhul! Em outras palavras, a mesma coisa. Só que o que acontece? Não está só lá restrito no McDonald's, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa alimentação, vamos entrar nesse livro de Daniel aí, a partir do versículo 8, eu vou tomar a liberdade de ler na tradução simplificada, para poder dar um entendimento melhor para os irmãos. Versículo 8, Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava, por isso foi pedir as penas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que as penas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Versículo 10. Mas as penas tinha medo do rei e por isso disse a Daniel, foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Versículo 11. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem as penas havia carregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele, quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Versículo 14. O guarda concordou e durante 10 dias fez experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Verso 18. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, as penas levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Amém.
O que acontece? Quando nós nos alimentamos, muitas vezes nós temos alguns problemas de insônia, de perturbações, de irritabilidade, nós temos problemas muitas vezes também de depressão, e tudo está atrelado à alimentação. E a gente muitas vezes não se depara com isso. Eu sou o comportor, inclusive eu falei que ia cumprimentar os irmãos, quero saber se tem algum visitante aqui hoje. Tem visitante? Temos visitantes? O cantor é visitante? Não? Está mais aqui que o, que o Gilberto, né? Mais algum visitante? Nenhum? Não? Amém. Quando a gente, eu que estou ficando quase visitante, de tanta viagem que eu estou fazendo, eu sou comportor, para quem não sabe, e a gente trabalha muito com essa área da saúde. Quando nós entendemos que no nosso cérebro, quem sabe aqui o que é considerado na ciência o segundo cérebro? Alguém sabe? Intestino ou estômago? Vamos para o ímpar? É o intestino. O intestino. O intestino ele é fundamental. Por que ele é considerado o segundo cérebro? Quando nós nos alimentamos, vou tentar falar de uma forma simplória para a gente entender, até porque eu não sou da área também, não sou cientista, mas eu estudo bastante sobre, e eu comentei inclusive com o irmão Luiz ali fora, que eu, desde os 14 anos, eu fiz Senai, depois eu fui militar, depois eu trabalhando com teatro, muitas coisas, a minha rotina sempre foi muito tardia. Eu lembro que eu estava em cartaz muitas vezes, era 11h59 da noite. Entrava em cartaz, saía quase 2 horas da manhã, 2, 3 do teatro, a gente ia para a pizzaria comer no centro de São Paulo, chegava em casa quase 5, sempre amanhecendo. Então a minha rotina cerebral sempre foi aquela. O hábito do meu cérebro sempre foi aquele lá. Então eu tinha muitos problemas para me adaptar a uma rotina. Quando militar, sim, acordava às 6 da manhã, tinha aquela alvorada e tal, mas muitas vezes estava de plantão também. E a minha preferência, até como pessoa, sempre foi mais à noite. Eu sou mais da noite do que do dia, nós temos essas preferências. Mas eu tenho entendido que isso está fazendo mal para a minha vida e fez muitos anos mal para a minha vida. E eu comecei a mudar. E a partir do quê? De entender um pouquinho mais sobre neurociência e entender também coisas que são simples, pelo menos, de nós entendermos, né? O que nós temos ali dentro do estômago? Eu me alimentei, isso passa ali na minha faringe, estava até conversando com a Manu sobre isso, né, minha filha? Passa pela nossa faringe, aí ali dentro nós temos as enzimas que fazem a diluição do corpo, vai para o estômago, do estômago vai para o intestino. Aí tem um suco gástrico que ele libera e começa a soltar os neurotransmissores para dentro do corpo. E qual é a função, para a gente entender bem praticamente, bem simplesmente, o que é um neurotransmissor? Nós temos milhares de neurotransmissores no nosso corpo. Mas temos aí uns 5, 7 mais ou menos que são os principais para a gente entender e sair daqui mudado. Para a gente falar, poxa, eu preciso fazer isso na minha vida. Então, os neurotransmissores, por exemplo, aquele que me faz com que eu pisei num prego, ele já vai mostrar para mim imediatamente que eu tenho que tirar o pé do prego, senão ele vai furar meu pé de vez. Então, ali o tempo, imagine só, uma casa extremamente tecnológica que Deus fez, e a ciência, ela é tão tecnológica que a ciência acaba descobrindo todos os dias que pesquisa sobre neurotransmissores, descobre novos. E descobre novos de novo, porque Deus é ilimitado. E é fantástico o que ele fez em nós. Só que a gente tem que aprender a cuidar bem. E cuidar como? Se alimentando bem, é uma das coisas. E não vamos ficar só na alimentação, não. Vamos lá, a paulada é maior. Então, quando eu pisei ali no prego, o neurotransmissor que estava no meu dedão, ele vem imediatamente para o meu cérebro, avisa em frações de segundo, ele avisa que eu tenho que tirar meu pé dali, volta o comando para o meu pé e eu tiro. Eu pisei, já tirei, nessa rapidez toda ele já avisou. Olha que tecnologia, que não existe nenhuma máquina, nada no mundo comparado ao que nós somos. Só que o que faz funcionar bem esses neurotransmissores? O que faz funcionar mal? É a mesma coisa, quem tem carro aqui sabe que o combustível não está barato, não está agradável o combustível. A gente passou na pandemia, aí numa época que estava R$10 a gasolina, para mais de 10 em alguns estados. Eu lembro que eu estava em Minas, fui passar com a Manu lá em Minas, e estava R$12 o litro lá em Minas Gerais. Horrível, né? Mas o irmão Santana tem carro, né? Se eu falo pro irmão assim, irmão, tá caro o combustível, né? Mas tem aqui, ó, subindo aqui tem um bar do Chicrete, virando o bar do Chicrete tem um Tonhão, é fictício, tá, irmão? Virando tem um bar do Tonhão ali, do lado do bar do Chicrete tem um bar do Tonhão. Aí tem uma casa amarela, lá tem um cara que vende gasolina a 50 centavos e etanol a 20 centavos. É zoado o combustível. É ruim demais. Mas, pô, 50 centavos, você coloca no seu carro?
Por que não coloca, né? Então por que a gente não coloca no nosso carro, muitas vezes, um combustível que a gente sabe que é ruim, a gente sabe que é adulterado, e dentro de nós a gente põe o tempo todo? É o tempo todo, a alimentação nossa é péssima, é terrível. Sendo que nós somos o templo do Espírito Santo, nem casa nossa é. Né? Nem casa nossa é. Que direito a gente tem de tratar mal? E por que o diabo quer? Porque ele não quer que eu vá para o ID, ele não quer que eu vá para o fronte de batalha, ele não quer que eu vá lá na rua conversar com as pessoas, falar de Deus, falar da volta de Cristo. Essa é a estratégia do diabo. Então você vai lá no mercado, você vai ver o que tem de carne mais barata lá. Porco. O porco sempre é o mais barato. Normalmente, dificilmente tem uma outra carne que não seja mais barata que o porco. Muito difícil. Mas o porquinho, e o porco é saboroso, quem já comeu porco, eu não sou adventista de berço, então eu sei que o porco é maravilhoso. Satanás botou até nisso lá, ele é gostoso, o bacon é gostoso, tudo que vem do porquinho ali é muito gostosinho. Mas por quê? Tem outras coisas também gostosinhas que a gente vê o que detonam o corpo. Inclusive o irmão Luiz hoje vai mudar um hábito que ele tem, ele falou para mim. Vamos lá. Então assim, dentro do nosso corpo, se nós olharmos, né, que nós nascemos sem nenhum problema com neurotransmissores, com alimentação errada, nós nascemos com uma alimentação perfeita, que é o leite da mamãe. Só que a gente cresce, por exemplo, até o irmão Luiz falou assim, quando eu tô com insônia, eu vou lá e tomo um leite. Leite de quê? Leite da vaca. O leite da vaca, nós somos o único ser em todo o planeta que depois de adulto continua mamando, bebendo leite. E nem é da nossa própria espécie. Olha que loucura. E o que acontece nesse leite aí, só para você ter noção, irmão Luiz, que você estava comentando comigo, quando a gente vai lá e compra aquela caixinha de leite, ela está cheia de adulterações ali, cheia de química, cheia de adulterações. Mas vamos pensar no leite que saiu da vaca ali, por exemplo, da fazenda e foi entregue para as pessoas. De uma indústria que quer vender o leite tipo A, por exemplo, que não teve tanta adulteração. Mas a vaca, quando ela produz o leite, ela produz em média 15 litros de leite por dia. Essa vaca de indústria, ela produz em média 60 litros, ou seja, 4 vezes mais. Aquilo vai machucando a tetinha da vaca, que vai saindo junto sangue, vai saindo pus, vai saindo um monte de coisa e a gente está ingerindo aquilo. Então aquele veneno a gente está tomando. Mas aquele do mercado, ele causa inflamação no cérebro, no estômago, no intestino, ele vai detonando o corpo por dentro. E aos poucos a gente não vai percebendo a quantidade de ruindade que tem ali. Tem a lactose, que é o açúcar do leite, que promove diabetes, promove câncer, promove mal de Alzheimer, um monte de doenças que a gente não sabe. Substitui pelo quê, então? Por leite vegetal. É uma coisa que eu comecei uma prática, eu não conhecia, mas eu comecei lembrando de Oséias 4, que fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento e interesse pela busca de uma alimentação, eu vou dormir bem, eu vou acordar bem, eu vou estar o dia todo disposto bem para eu poder ser realmente a imagem e semelhança de Deus, o templo do Espírito Santo vagando por aí. Quando eu falo, inclusive, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, qual é a função da luz? Iluminar o caminho, né? Mostrar o caminho. Está todo mundo no escuro. Nos vermos, ver os nossos defeitos. Por exemplo, essa da alimentação era um defeito que eu tinha. Eu estou mudando assim, mas radicalmente. Mudei já em 90%. E outro, o sal da terra. Qual é a função do sal? Qual? Salgar? Dar sabor? Não. O sal ele tem a função de gerar sede. Jesus é a nossa água. A água viva. Quando eu vou lá e falo para uma pessoa com impacto, esse Jesus que eu conheci, esse Jesus fantástico, que ele é muito humilde, e nós muitas vezes somos soberbos, Jesus é tão humilde que se ele quiser fazer isso aqui, ó, ele faz isso e destrói o universo inteirinho. Só que ao invés disso ele fala assim, eu estou aqui para te servir. Tira as suas sandálias, eu lavo os seus pés. Ele está aqui nos servindo o tempo todo. Jesus é simplesmente fantástico. E nós temos algumas características parecidas com o de Lúcifer. E a gente não percebe, muitas vezes, né? Então vamos lá. Dentro disso, nós temos 24 horas no dia, isso para todo mundo, né? Nós temos dentro da nossa mente as nossas ações que são diretas e indiretas em prol ou contra de tudo que nós somos. Então, por exemplo, eu quero mudar alguns hábitos. E eu preciso mudar alguns hábitos para que eu tenha uma saúde bacana. Você vê que, por exemplo, no Brasil, diferente do Japão, o Japão é considerada a nação que melhor come. Eles se alimentam bem, a comida é sempre leve, eles comem muito peixe. É levinho, você come peixe, é levinho. Você come uma buchada de bode, você fica pesado. Não é? Então, assim, lá no Japão, o que acontece?
existe muito menos inflamação no cérebro de um japonês, por exemplo. Aí você vê lá um japonês com 100 anos, o jovem lá, por exemplo, chega no japonês e pede conselhos, ele dá um conselho que ele fala, nossa, sensacional o conselho dele. Hoje você vai falar com um velhinho de 100 anos que no Brasil, o cara tá gagá, com 80 já tá esculachado, coitado. Então não tem mais cérebro, não tem mais nada, não tá falando nada com nada, tá senil, tá complicado. Mas é a realidade, porque comeu a vida inteira ruim. Eu não quero isso para mim. Eu quero mudar isso para mim. Eu não sabia, tá vindo pro mesmo buraco. Então esse buraco eu não quero para mim, não. Então se eu vou errar, se eu vou ter doenças, não vai ser por conta de má alimentação, não. Ah, Douglas, mas é minha pizzinha, eu gosto de comer uma pizzinha e tal, mas, pô, se você come segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, evita comer, come no final de semana. Come menos vezes, joga menos lixo dentro da sua lata que é você. Se não está conseguindo se controlar, joga menos vezes, não precisa jogar tantas vezes. Então, quando a gente começa a mudar realmente o nosso comportamento e sair daqui com esse impacto, acordar sempre no mesmo horário. Acorda lá 6 horas. Como é que a gente faz para acordar? Atrás aqui do nosso cérebro, nós temos a parte do cérebro que faz com que a gente desperte ou que a gente repouse. Quando eu estou, por exemplo, acordando, eu tenho que ver a luz. Eu estava lá no interior de São Paulo cuidando da minha mãe e do lado da casa dela tem um cara lá que começou a criar um galo. Misericórdia. Esse galo cantava 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, mas ele cantava, eu falei, tá indo pro The Voice, não é possível. Ele canta muito, mas com uma potência, mas cantava 1, 2, 3, 4, toda hora o galo cantava. Aí eu falei assim pra minha mãe, eu falei, Douglas, não vai arrumar problema não? Eu falei, não, mas eu vou ter que falar com o dono do galo, ou senão eu vou pra delegacia, porque isso é crime mesmo, né? Eu sou ex-militar, eu sei que é crime de perturbação do silêncio. Fui lá falar com o dono, mas de imediato ele falou, não sabia que estava me incomodando, tal, tirou o galo de lá. Mas por que o galo cantava 1 hora da manhã, vocês sabem? Porque para ele, lá no cérebrozinho dele, já amanheceu, porque tem uma luz do poste ali. Ele não sabe discernir o que é de dia, que é de noite, porque a luz está ali, aquela luz está, pô, amanheceu, vou cantar. Aí às 2 da manhã, de novo, amanheceu, o coitado do galo não dormia. Ele dormia de dia, na verdade, sim tocava, ela dormia e eu tive que trocar com ele junto. Então, para o nosso cérebro é da mesma forma. Atrás do nosso cérebro, que na parte escura do cérebro, nós temos aqui na frente os olhos, a fibra óptica dos nossos olhos, e ela comunica para o cérebro, ó, tá de dia, ó, tá de noite. E quando tá de dia, ele começa a liberar alguns neurotransmissores, que são esses, por exemplo, que eu dei o exemplo, né? Quando ele libera, por exemplo, de manhã, libera a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que me dá entusiasmo para ir trabalhar, eu tenho que bater minha meta, eu tenho que correr para pegar o ônibus ali, o ônibus vai passar esse horário, eu tenho que chegar a tal horário no meu trabalho, e com isso eu vou como se eu estivesse passando por fases de videogame. Eu tenho que superar isso, superar aquilo, agora eu tenho que ganhar minha comissão, eu tenho que ir para cima daquilo, negociar tal coisa, vou para a reunião, isso é dopamina. E a dopamina, ela é gasta por cada novidade que acontece. Eu fui ali, peguei o ônibus, é uma novidade. Ainda que seja todos os dias assim, mas hoje não está a mesma pessoa na porta que estava ontem. A reunião com outra pessoa, ou o assunto mudou, não é o mesmo assunto de ontem. Então isso aí, as dopaminas são liberadas. E a dopamina, por nós, muitas vezes está sendo prejudicada porque a gente usa, por exemplo, excesso de celular, excesso de televisão. O celular, principalmente, é um dos maiores ataques contra o bom comportamento. A dopamina, por exemplo. Então a dopamina está sendo liberada, aí eu vejo um vídeo novo, puf, libera de novo. Eu vejo outro vídeo, puf, libera de novo. E a dopamina vai acabando. Tem um momento que o cérebro não tem mais. Aí eu vou trabalhar, fico lá acabado, fico cansado. Existe na internet, se vocês pesquisarem, uma coisa chamada jejum de dopamina. Eu evitar olhar para o celular. Fico o dia inteiro sem olhar, olho muito pouco para responder alguma coisa. Ó, tô vivo, não foi sequestrado não. Falo para a família, né? Eu aviso alguém ali e pega livro, vai ler livro, vai fazer alguma atividade física. Aí nós temos algumas outras coisas também. Ter dedicação no café da manhã. Quando a gente vai tomar o nosso café da manhã, logo de manhã, tem uma frase que eu ouvi, eu não lembro de onde, mas ela tem um cabimento fantástico. Que a gente tem que ter um café da manhã como um rei, um almoço como um príncipe e um jantar como um mendigo. A gente tem que comer bastante de manhã, a gente vai ter energia para gastar o dia todo. Na hora do almoço a gente come menos, uma coisa mais leve, e no jantar, menos possível. Comer bem pouquinho, para a gente estar leve, para dormir bem. Antigamente, quando a gente ouvia as pessoas falando sobre saúde, falava assim, nossa, esse menininho gordinho é saudável.
Ah, esse menininho magrinho é doente. Aí vai fazer exame de sangue no menininho gordinho, ele tá todo arrebentado, igual o menininho lá de 50 anos dos Estados Unidos que fez teste no McDonald's. Tá com triglicéridos, colesterol, tá todo acabado. Porque ele só come bolacha, come porcaria, o tempo todo ele tá comendo, tá inflando, mas ali é um monte de doença que tá nele. E vai ver a criança magrinha, não que seja exatamente assim. Tem criança magrinha que está toda arrebentada e tem criança, mas por conta de alimentação. Não tem tendência a engordar, outra tem tendência. Às vezes o gordinho está bem, está saudável, mas não é isso que faz com que defina a pessoa. E nós somos o que nós comemos literalmente. Quando a gente tem percepção de que a gente tem que comer bem. Eu, por exemplo, eu estava falando para minha filha, e fiz uns congelados para ela agora, para ela levar para casa da mãe, que a gente divide a guarda. E eu tenho um suco que eu tomo de manhã que tem 15 itens. É couve, é pepino, é cenoura, é gengibre, é limão, é maçã, vinagre de maçã, é própolis, enfim, é um combo ali que eu saio já. Se eu pular a janela, acaba de eu voar. Então, assim, é um combo realmente que já me ajuda na alimentação inicial. E libera bastante dopamina também, dopamina pura que tem ali. Além de vitamina A, B, C, tem um monte de vitamina. Com isso eu como também fibra, que é banana, mamão amassado com aveia, põe mel também. Aí tomo ali, como um pão que eu tirei o glúten da minha vida, tirei também a lactose da minha vida. Nossa, que cara chato, não come nada. Não, eu como e como bem pra caramba. Aí eu aprendi a fazer um pão com tapioca, com batata amassada. Tô dando a receita pra vocês aqui ainda, não tô parecendo uma palmeirinha falando. Então, assim, como bem no café da manhã. Chego no almoço, arroz, feijão, como um ovo ou como alguma coisa ali também de nutriente, de proteína também, animal que seja, frango, eu como. Enfim, no caso também, uma coisa que a gente tem que buscar para a nossa vida é atividade física. Os neurotransmissores, o que eles são? Eles passam a informação de um neurônio para o outro. Todo mundo aqui já sabe que é o neurônio, né? No neurônio tem aquela ramificaçãozinha, é a cabeça do neurônio, o corpinho dele, que é uma ramificação, uma gruda com a outra e continua para cá. Esse momento que está grudando, essa película aqui de grudar se chama sinapse. Nessa sinapse passa o neurotransmissor. Só que ele passa daqui para cá se esse outro neurônio permitir. Então tem os receptores do neurônio. Para passar uma informação correta, eu preciso que ele esteja funcionando tanto na parte de enviar quanto de receber. E para eu receber bem, eu tenho que ter atividades físicas. Eu tenho que caminhar nem que seja 30 minutos por dia, mas não é para caminhar para ir na padaria, parar para conversar com a Joana da esquina, então não é isso. É caminhar mesmo. Pegar um tênis, botar uma bermuda, uma camiseta, focar e caminhar. Vai ouvindo um louvor. Passa rapidíssimo, vai até lá 15 minutos, volta 15, deu 30. Você vai ter mais satisfação, você vai ter mais qualidade de vida, vai ter melhora no sono, vai quebrar muito a questão do estresse também para você poder dormir à noite. Então você vai ter uma máquina muito mais funcional. Até aqui quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu estou falando de Deus, sim ou não? O tempo todo, né? Estou falando de Deus o tempo todo. É o que Deus quer. Meu povo perece por falta de conhecimento, então vamos trazer o conhecimento. Vamos buscar o conhecimento. Poxa, o que eu preciso melhorar no meu corpo para eu ser realmente um servo de Deus com potência, com sabedoria? A gente tem que aprender a rejeitar os alimentos prejudiciais, né? O sim tem o mesmo tamanho do não. Jejuns também. Jejum é fantástico. Fala, pô, jejum é difícil fazer. Poxa, mas ele é fantástico. Você não aguenta ficar sem comer o dia todo? Não estou falando agora do jejum espiritual, do jejum natural. Fica o dia todo fazendo uma dieta que é da maçã. Come maçã o dia inteiro. Você vai limpar o seu organismo. Por que o jejum é tão benéfico? Se a gente está trabalhando, a gente já entendeu como adventistas que tem um dia que é para parar. Que dia que é esse? É o sábado. É um dia que, inclusive, disseram para mim, não sei se é verdade, não sei mesmo, mas eu vou dizer que também, que o João de Barro não trabalha no sábado. Não sei se é verdade. Ele trabalha lá de domingo a sexta, no sábado ele para. Mas não sei, enfim. Então, eu vi, mas vi na internet, enfim, não sei. Tem que ficar olhando para o João de Barro qualquer dia. Mas quando a gente tem lá o dia todo, a gente trabalha e chega um momento que a gente já para, vai dando sexta-feira e a gente fala, nossa, eu estou cansado mesmo. Eu já entendi que eu estou cansado. O nosso corpo é da mesma forma. Então o fígado está pedindo, para um pouco, para de jogar porcaria em mim, porque ele está lá, absorvendo toda aquela alimentação ruim, e a gente não para de jogar mais porcaria em cima dele. Se a gente pega um dia todinho para a gente fazer um reset, limpar realmente esse corpo nosso, a gente começa a limpar e ter uma qualidade de vida. E na nossa mente, o que aconteceu? Por que Daniel tinha revelações através de sonho? Porque Deus trabalha na nossa mente. Ele vem se manifestar através da nossa mente, seja em sonhos, seja no dia a dia.
Eu contei um testemunho que eu estava aqui na Pedro Pinho, parado em oração, falando com Deus e perguntando para ele, Senhor, para onde que eu vou? Qual empresa eu vou aqui da Pedro Pinho? Tinha mais de 400 empresas ali, vocês conhecem aqui a Pedro Pinho. Para onde que eu vou? E eu sentindo que era para ir para a esquerda. Empresa que eu vou, sentindo que era para ir para a esquerda, precisando pagar a conta. Eu falei, não é possível, esquerda não tem nada, é zona residencial, não tem nada ali. Fui para a esquerda, vamos ver se eu estou louco mesmo, é Deus falando. Fui lá, fui na esquerda, tinha um supermercado, que os irmãos devem conhecer, chamado Mirassol. Dei um treinamento lá de uma semana, saí dali com 13 mil reais na mão. Então Deus sabe o que está falando. Então, quando a gente percebe que até na alimentação a gente está com uma mente mais saudável, a gente não está com a mente cansada, a gente precisa disso aí tudo, né? Então vamos lá. Nós temos dos neurotransmissores, nós temos alguns que são os principais. A dopamina, conforme eu falei, que é aquela que dá o estímulo das nossas conquistas. A ocitocina, que é aquela de relacionamento, aquela que me faz ter uma satisfação em estar tendo relacionamento com pessoas, conhecendo pessoas. A mãe, quando amamenta o bebezinho, ela está liberando ocitocina também. É aquela sensação de aconchego. Quando a pessoa dá um abraço na outra, é liberada a ocitocina. O GABA é um neurotransmissor que ele combate o estresse. Como é que estimula o GABA? Por exemplo, eu faço meditação. Inclusive, quando a gente fala de meditação, tem um povo adventista que fica com medo, né, de falar de meditação, porque está falando com o universo. Teve uma mulher aí que estava falando sobre o universo, que o que a gente fala, a gente joga para o universo devolve para a gente, porque é isso. Então eu falei assim, o universo tem o mesmo poder que uma goiaba. Porque o universo é tão criatura quanto uma goiaba. Não é nada mais. Fala direto com Deus. Nós temos uma péssima mania de querer buscar as bênçãos de Deus e não buscar o Deus das bênçãos. Faz amizade com o Deus das bênçãos. Ele quer. Ele está esperando isso de nós. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, fala, poxa, é fantástico eu ter esse Deus na minha disposição. E ele está à nossa disposição o tempo todo. Então, o GABA, ele é o estresse. Eu vou lá, relaxo, paro. Aquele momento que você está no banho, você quer ficar lá 15 minutos, aí ninguém batendo na porta, sai do banho. Eu não sou sócio da Eletropaulo. Né? Tem gente fazendo isso, tem gente que faz. Então, assim, a endorfina é o neurotransmissor do bom humor. Como é que libera endorfina? A principal característica, a principal coisa para liberar endorfina é a prática de atividade física. Aliás, todos os neurotransmissores são liberados e bastante pela prática de atividade física. Nós normalizamos o nosso corpo. A noradrenalina é aquela que me dá atenção, por exemplo, para riscos. Tá vindo um carro aqui, eu tô no meio da rua, tô panguando ali no meio da rua. Aí vem um carro, já tem que correr. Aquilo foi um neurotransmissor que me avisou, sai daí. A serotonina, que começa uma fase de relaxamento na minha vida, onde eu começo, para eu estimular a serotonina, eu tenho que começar a tirar a televisão, começar a apagar as luzes da casa, começar a fazer um novo padrão, começar a ler um livro. Eu tenho lido a Bíblia todo dia, eu comecei do zero a ler a Bíblia, e agora eu pego Gênesis 1, o que falou no Gênesis 1? Anoto lá em cima, eu leio, vou pontuando as partes que eu acho mais interessantes no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, às vezes está dando aquele sono assim, eu volto um pouco, leio, termino o capítulo, às vezes eu não estou nem aguentando ler o capítulo, aí fecho a Bíblia, agradeço a Deus, durmo, no dia seguinte eu leio aquele capítulo que eu não li. Mas o que eu estou pedindo para Deus? Melhora meu sono, melhora minha qualidade de vida. Eu preciso ser uma máquina mesmo, para estar aí, representando o seu santo nome. E, por último, a melatonina. A melatonina é aquela que faz com que o sono chegue. Só que a melatonina, ela é muito confundida dentro do cérebro com outros neurotransmissores. Ela tem o mesmo formato, para a gente falar de forma simplória novamente, que ela tem o mesmo formato de outros neurotransmissores. Então, por exemplo, como eu tomo café. A cafeína, ela libera ali uma substância que cola no cérebro, na área que fica a melatonina, e quando chega a melatonina, ela não tem como entrar ali. Por isso que ele tira o sono. Corta completamente o sono. Tem gente que fala, eu tomo café à noite e durmo a noite inteira. Mas não é por causa do café, não. Não é por causa do café. É equívoco. A pessoa está cansada, mas não foi por causa do café, não. E não tem uma qualidade de sono perfeita. Não tem. Agora, os piores alimentos. Vamos lá. Lembra do meu povo perece por falta de conhecimento? Açúcar branco é um dos piores alimentos. Ele vicia mais que cocaína, que heroína, qualquer droga. O açúcar, ele vicia. Dá para tirar 100% de nós? Não dá para tirar 100%. Ou eu vou comer uma bolacha, ou eu vou comer alguma coisa, sempre tem um raio do açúcar branco ali. Mas esse açúcar é um veneno. Se nós formos pensar em açúcar, por exemplo, até o mascavo, que seria o mais puro para nós tomarmos, consumirmos, ele é um açúcar aqui no Brasil, aí eu falo de país, né? Esse país, infelizmente, é bem complicado,
Mas aqui no Brasil, ele fica estocado onde ele mofa, e o mofo, ele é muito pior que a bactéria na questão de inteligência. O mofo mata. Então, qual é o recomendado, o açúcar recomendado para tomar? É o açúcar do coco, açúcar de coco. Se não tiver como, que é muito caro, o açúcar demerara, que ele tem quase o preço do cristal. Então ele não é um açúcar tão caro, vai custar 3 e pouquinho hoje em dia, né? Vai custar não é tão pesado, mas ele também não tem toda a química que ficou lá no refinado. Então o açúcar evita. Eu tomo café sem açúcar quando eu tomo, enfim, tudo que eu tomo, suco, inclusive a Manuela estava comigo, e a gente estava falando sobre suco. Suco não tem que ser gostoso. Suco não tem que ser gostoso. Suco tem que ser bom. Então, quando a gente tem esse processo todo para poder eliminar as coisas, e quando eu referia café da manhã, é o hábito, né, de falar o café. Sorvete é outro veneno também para o corpo. Ele tem uma série de coisas, de substâncias que realmente derrubam a gente. Refrigerante, tudo que é gostoso, né? Satanás, ele capricha, ele sabe fazer, né? Ele estimula o povo da cozinha lá. Frituras diversas, que é batata frita, que tem óleo saturado. Ninguém vai colocar lá uma batata frita, lá numa lanchonete, por exemplo, tirar a batata frita, tirar todo o óleo, jogar fora, colocar um óleo novo, porque o bonito está chegando lá com a família. Não vai fazer isso. Ele vai usar aquele óleo até quase apodrecer ali dentro. Então, em lanchonetes, onde a gente vai em pastelaria, tudo isso tem muita coisa ruim. Fritura, em geral. Margarina encapa o coração. Ela encapa a ponta do coração, fica como um documento plastificado. Faz com que a gente tenha uma probabilidade muito alta de morrer. E ela encapa também o cérebro, dando probabilidade alta de termos problemas aí com o mal de Alzheimer, que inclusive o vô materno da Manuela está passando por esse problema também. Muito triste, ele era um homem há 2 anos atrás, extremamente saudável. E agora virou um vegetalzinho. Ontem eu estava falando com ele, conversa, ele fica olhando, não reconhece os filhos. Então, por conta de quê? De alimentação ruim. Misericórdia. A gente tem que procurar entender o que a gente está jogando de combustível dentro do carro. Se a gente coloca no nosso carro um combustível ruim, a probabilidade do motor fundir é a mesma de nós. Nós temos as características também, né? Alimentos com glúten, como eu falei já, os derivados de leite, e as bolachas são os piores alimentos. Bolachas, aquela recheada, é a pior que existe, porque tem gordura trans também. Melhores alimentos: grãos, frutas, legumes, sementes, proteínas. Café da manhã, conforme eu disse, procura comer ali na hora do café da manhã uma média de 1 quilo de comida no café da manhã. De comida, de alimento que eu estou falando. Banana amassada com mamão, come outra fruta. Se colocar tudo numa balança ali, você vai falar, poxa, tem quase 1 quilo aqui de alimento saudável, para ficar bem saciado durante o dia e ir para a batalha. Agora, os 8 remédios naturais que a Bíblia nos ensina. Olha que sensacional. Nós temos a alimentação saudável, que eu falei o tempo todo dela. Nós temos o ar puro. A gente tem que procurar tirar um momento do dia para não ficar andando no lado da marginal, né? Tá cheio de monóxido de carbono ali, mas andar em alguns lugares que tenham árvores, para a gente poder respirar aquele ar, para poder nos limpar também na parte aérea do nosso corpo. A água, procurar pelo menos, um adulto tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Ah, eu detesto água, eu também detestava tomar água. Não, estou aprendendo, estou reaprendendo. E não é nem só água, líquido. Se você já tomou ali no meu liquidificador fica quase 1 litro de suco, esse suco verde que eu faço. É quase 1 litro. Eu fico devendo para o meu corpo mais 1 litro. Sol, o fantástico sol. A quantidade de proteínas, de vitaminas e de qualidade de vida, ele ajuda a produção da serotonina, que produz a melatonina, que vai dar uma noite de descanso fantástica. Ele cuida dos nossos ossos, da nossa pele. Ele tem a vitamina D, que não é substituída pela ciência em hipótese alguma. A vitamina D, são 15 minutos de sol no dia, somente, que eu preciso, de 15 minutos. Douglas, mas hoje está chovendo. Deus sabe o que faz. Sabe que você não vai tomar sol aquele dia, está chovendo, uma tempestade, você vai fazer o que numa tempestade? Não vai, né? Então, aquele dia Deus sabe o que está fazendo, está cuidando de você. Então esse dia, ele precisava jogar a chuva lá, então fique em paz. Descanso, são os 8 remédios naturais. Temperança é um outro remédio também. O que é temperança? Está dando tudo errado na minha vida. Tudo errado. Eu estou em paz. Lembra do exemplo lá da perna? Vou fazer o quê? O que poderia acontecer de pior com a minha mãe? Uma pessoa que eu amo muito. Mas o que poderia acontecer de pior com ela? Ela morrer.
Mas para um cristão, o que é morte? É um ponto final ou é uma vírgula? Quando nós entendemos que é uma vírgula e a pessoa está após a vírgula, eu tenho muita fé e esperança que eu reencontro a minha mãe. E confiança em Deus. São os 8 remédios naturais e eu vou repeti-los, tá? Não sei se deu problema na gravação ali, aparentemente deu, mas esses 8 remédios naturais, eles são a alimentação saudável, o ar puro, a água, práticas de atividades físicas, o sol, descanso, temperança e confiança em Deus. Só para finalizar, a parte de temperança, nós temos 2 citações na Bíblia que falam sobre, isso está em Mateus capítulo 5 e está em Gálatas 5 também, que fala sobre os mansos, a mansidão. Quando nós buscamos essa temperança, nós buscamos também termos uma condição, uma postura menos reativa. A gente não fica revidando, a gente deixa na mão de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. A gente não se sente, muitas vezes ainda que a gente se sinta injustiçado, a gente não vai se sentir abandonado, porque a gente já entregou na mão de Deus, e no tempo dele, Ele faz com que os resultados venham. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que a gente saia daqui entendendo a importância de nós, como templo também do Espírito Santo, a fim de que nós possamos não só praticar uma mudança alimentar também, que faz parte das profecias, inclusive de Ellen White, mas não só dela. Tem uma faculdade nos Estados Unidos que fala que o livro medicinal que mais é perfeito é o livro de Moisés. São os livros de Moisés, a literatura de Moisés. Então, assim, você vai ler Levítico, você vai ver o porquê que a gente não deve comer isso, aquilo, tal, porque Deus sabe o que está fazendo. Então, que Deus cuide demais de vocês no sentido espiritual e também natural, nós possamos ter uma vida saudável e transmitir essa mensagem para todos os nossos. Amém? Amém.